vem me saciar, vem me saciar. Bom dia, igreja. A palavra de Deus diz em João capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim, como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Pai amado, glorioso Deus, obrigada, Pai, por mais uma manhã, por mais um dia. Obrigada pela tua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigada, Pai, por nós podermos estar aqui hoje reunidos como igreja. Obrigada pela tua igreja, Pai, pela Igreja Gerações, pela vida dos nossos pastores. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus tem total liberdade neste lugar. Toma teu assento, Pai, de preferência nessa nave, Pai. Conduz o nosso pregador, que seja o Senhor a falar através dele, e que cada palavra, Senhor, que será dita aqui, cada louvor, Pai, toque no coração dos irmãos, que seja um momento de cura, um momento de libertação, um momento de renovação, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa manhã, o nosso culto como bom perfume, Senhor Jesus. Que pedidos, que desejos, que milagres, Pai, sejam realizados nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui. E pedimos, Pai, por milagres que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus é assim que eu oro. Amém. Glória a Deus. Ei. Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Quem está com a gente pela primeira vez? Você já vai participar de algo novo, amém? Bem-vindos, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai adorar e a gente vai falar de adoração de uma forma diferente. Quem crê que Deus pode te usar? Levanta a mão assim. Fica com a mão levantada, amém? Olha para a pessoa do seu lado, grava aí que ela está com a mão levantada. Que agora vem o desafio, amém? A gente fala assim, Senhor, me usa. Então hoje Ele vai te usar. Amém? Continua com a mão levantada, hein? A gente já colocou uns instrumentos aqui para adorar. Eu não sei o que Deus vai fazer. Os instrumentos estão aqui. Da mesma forma como a gente, tem uns que já baixaram a mão, né? Oh, como a gente precisa de fé, viu? Teve uns que já foram assim, abaixando assim devagarzinho, hein? Ó, do mesmo jeito que a gente preparou toda a estrutura para receber vocês, do mesmo jeito que Deus entregou visões, Deus tem entregado projetos lindos. Gente, falar nisso, a Aurora ontem. Maravilhosa, mais de 20 mulheres vieram para cá, a Geração de Joelhos. A Geração de Joelhos veio adorar às 5 da manhã, sol nascendo, e essas mulheres diante do Senhor de joelhos, pedindo, clamando, adorando a Deus, louvando o Senhor. E aí, diante de tudo que a gente tem vivido de projetos, eu falei, Senhor, nos entrega mais. E Ele falou, coloca instrumentos no altar. Rafa, dá essa risada boa aí, Rafa.
E os instrumentos estão aqui. Então você que tava, tem 3 só agora, ó. Tinha 50, agora tem 3 com a mão levantada. Você que queria ser usado pelo Senhor tem instrumentos aqui. Só que, para que você que baixou a mão aí não fique sem graça, eu vou pedir para o altar, movidos por uma adoração genuína, lá em João capítulo 4, a Bíblia nos diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Talvez a gente tenha feito muitos cursos para muitas coisas, traz para a sua vida natural. Mas se você não colocar o coração nisso, nem aquilo que é natural vai ser prazeroso na sua vida. Então todo o nosso coração precisa estar envolvido. E quando Deus fala da gente adorar em espírito e em verdade, é porque Ele é espírito. E em verdade Ele está dizendo com o coração, adore sem ninguém preocupar. E essa igreja tem aprendido isso. Alguns que não abriam nem a boca, porque sabem o som que, né? Eu estou dizendo de mim, amém? Se pegou aí. De repente a gente está adorando, daqui a pouco a gente está gritando, e daqui a pouco alguém cutuca e fala mais baixinho. Porque você entrou numa adoração real, genuína, e é essa adoração que Deus quer. E aí, diante disso, eu quero pedir para vocês 3, para que vocês chamem alguém para ocupar o lugar desses instrumentos. Hoje nós vamos viver uma experiência. Quem gosta de experiência com Deus? Olha como já está mais fraco. Ó, Atalaias, fecha e não deixa ninguém sair, amém? Não deixa ninguém sair, amém? Léo, chama alguém para cá. O Rafa. Vem cá, Rafa. Você precisa crer, irmão. Você precisa crer. Você precisa crer. Senta aqui, ó. Você sabe como chama isso? Sabe como chama? Já tocou alguma vez? Já? Pera. Não estraga, não desafina o negócio, não. Jonathan, um nome. Renault? Vem, Renauzinho, sobe aqui. Renault vai pra onde? Vai pro teclado? Renauzinho, sabe como chama aquilo lá, Renault? Órgão? Não é órgão. Teclado. Vai pra lá. Eita. Quem tá crendo? Quem já tá em oração aí? Amém? Último nome. Pastora. Alexandre da Bruna. Eita! Vem, Alexandre da Bruna. Glória a Deus. Sabe como chama isso, irmão? Não tem nem ideia? Não? Como é que você acha que chama isso? É um baixo, você já acertou. Então coloca aí. Como é que coloca? Meu Deus. Quem crê em milagre? Vem pra cá, não vai ficar escondido não. Vem, fica mais um pouquinho aí. Glória a Deus. Pronto aí, Renozinho? Renozinho, só pra turma entender, manda um sol. Não tá ligado, Renan, você tem que ligar antes. Pera, vamos, pera aí. Deixa eu ver aqui, pode deixar, Renozinho, obrigado. Entra em oração aí, Renozinho. Rafa. Alegria. Rafa, como é que... Ô, Léo, não ensina o Renan ainda não, Léo. Vamos viver um milagre, eu não quero que ninguém... O Rafa, pede uma nota pro Rafa aqui. Faz o seguinte, pera. Nós estamos... Ei, acompanha o Léo. Vai, Léo. Meu Deus! Deixa. Não precisa fazer mais nada. Léo, continua aí. Alexandre, você é o que vai salvar o altar. Vai, nós estamos orando. Acompanha o Léo. Não, pera. Bota ali, Alexandre, bota ali. Dá uma salva de palmas pro Rafa, gente. Obrigado, Rafa. Alexandre, dá uma salva de palmas pro Alexandre. Renozinho, muito obrigado, amém?
Salve de palmas pro Renozinho. Agora vamos orar? Eu acho que faltou oração, né? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelos teus sinais. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos chama, que isso precisa ser um chamado. Muitas vezes a gente não tem ideia do que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor não nos dá muitas vezes sinais para que a gente ande em fidelidade contigo. Então que o Senhor possa levantar quem o Senhor já colocou nesse altar e o Senhor nos entregou o tempo agora. Que a gente possa ser movido em adoração e que o Senhor receba, porque o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. Então usa, Senhor, esse altar para chamar verdadeiramente os homens que vão tocar para a gente a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Léo, fala o nome agora, Léo. Jean. Jean. Jean, por favor, ocupe seu lugar. Glória a Deus. Jonathan, o nome. Henrique. Henrique. Cadê o Henrique? Tá aí o Henrique? Glória a Deus. Vem, Henrique. Pastor, o nome. Igor! Igor. Glória a Deus. Quem achou que não ia ser milagre, hein? Venha. Ei, feche seus olhos, só agradeça. Vamos adorar. Um novo altar chegou. O tempo é para que a gente possa louvar e glorificar esse Senhor que nos trouxe aqui, que nos trouxe para esse lugar e tem construído tudo isso dentro de nós. Bora, é com vocês. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não pode viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Glória.
Clame. Glória. Declare santo, igreja. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Vocês já pararam para pensar o poder que há em pisar no Santo dos Santos? Eu quero compartilhar algo com vocês. Hoje eu vim para cá com o coração tão triste. Minha mãezinha está doente e está sendo uma novidade para as nossas vidas. E eu vim para cá com o coração apertado, falando: Senhor, será que eu vou? Será que eu fico? Mas sabe, quando a gente entende que há fogo no altar, quando a gente entende o poder que há na comunhão da igreja, quando a gente entende o que acontece, quando nós aceitamos o convite de Jesus para priorizar Ele, priorizar a casa dele, priorizar essa comunhão, adorar, louvar, entoar louvores. Quando eu subi aqui no altar, quando eu vi a igreja adorando, quando eu vi vocês cantando em uma só voz, foi como um fogo vindo diretamente para o meu coração e trazendo a paz, porque de fato é como esses instrumentos aqui. Cada instrumento tem um som, cada instrumento tem um toque, e a vida da gente é assim, dia após dia. Situações vão bater na nossa porta, muitas vezes a doença vai chegar na nossa casa, mas não importa o que chega à nossa casa, não importa o que bate à nossa porta, importa quem mora em nós, e quem habita em nós, e quem está dentro da nossa casa. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além, e Ele cuida da gente. Eu glorifico ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, porque há mais de 20 anos o Senhor é o dono da minha vida. E quando meu coração aperta, é para Jesus que eu corro, é para a igreja que eu venho, é para o colo dos irmãos que eu venho. Porque a gente tem que entender o que é pisar no Santo dos Santos.
A gente tem que entender o que é essa comunhão com Deus. A gente tem que descansar nele e saber que o controle está nas mãos dele. Se nós tentarmos controlar as coisas com as nossas mãos, o nosso emocional vai desestabilizar. E nós vamos começar a nos afastar desse lugar de glória. Então, igreja, que a gente possa refletir sobre isso todos os dias. Que a gente possa decidir estar no Santo dos Santos todos os dias. Que a gente não se acostume com a presença de Deus. Que a gente não se acostume com o poder de Deus. Que a gente não se acostume com aquilo que Deus faz. E que nós possamos perseverar, glorificando o nome dEle, se permitindo ser tratado e curado, para que a nossa vida seja um testemunho daqueles que prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas muito maior do que isso, que todos nós, naquele grande dia, quando Jesus nos chamar, ou Ele voltar, que todos nós possamos colocar a mão no coração e declarar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero declarar, como pastora dessa igreja, que hoje uma unção de fé vai entrar no seu coração, uma unção de força, de coragem, de ousadia, e que nada, nenhuma notícia, nenhum problema, nenhum obstáculo vai nos impedir de marchar com toda a força do nosso coração e glorificar o nome daquele que é santo, que é santo, que é santo, Jesus de Nazaré, o Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem uma passagem na Bíblia que conta a história de 3 mulheres que estavam numa situação, tinham perdido seus maridos. O livro de Ruth. Noemi, Ruth e Orfa. Elas estavam desassoladas, não tinham mais nada, não tinha esperança naquele lugar que elas estavam. Até Noemi falou para as suas noras, falou: olha, vai para a casa de vocês e eu vou para minha casa também, vou procurar o meu povo. E elas decidiram: não, a gente vai seguir vocês. E tinha uma ordem para elas: saia desse lugar, volta para Belém de Judá. Belém de Judá é terra do pão, casa do pão, onde tem alimento, onde tem vida, onde tem esperança. Só que somente Ruth resolveu voltar com Noemi. E ela fez uma declaração: onde fores tu, eu irei. O Deus que você servir também vai ser o meu Deus. E eu vou ser fiel. E ela foi fiel àquele comando. E ela voltou. E chegou naquele lugar, naquela terra. Na terra do nosso Senhor Jesus. Na terra onde nasceu Davi. E ali, tudo que talvez ela tinha perdido, o Senhor devolveu para ela. E mais que isso, deu pão, deu vida e deu alegria
De repente, a história dela se confunde com a nossa história hoje. Estávamos numa terra desolada, perdemos aquilo que tínhamos mais de importante para nós, mas você chegou no lugar certo nessa manhã. Creia que você chegou na casa do pão, onde tem vida, onde tem esperança, onde tem solução para os seus problemas, onde a sua angústia ela sai, onde Ele vem e as coisas modificam, onde Ele chega e a esperança reaviva, onde havia angústia e agora há abundância de alegria, onde havia tristeza e agora a alegria ela salta, porque a presença do Senhor é poderosa na minha e na sua vida. Creia que Ele está aqui e Ele quer passear, Ele quer fazer morada na minha e na sua vida, e Ele quer nos encher. E é do pão da vida que nós estamos falando aqui. Passeia, Senhor, em nosso meio. Passeia, Senhor, em nosso meio. Passeia na igreja, faça a tua vontade. Vem cura, vem sara, traga a tua liberdade. Passeia em nosso meio, habita em nosso meio, batiza em nosso meio. Nós queremos, passeia em nosso meio, habita em nosso meio, batiza em nosso meio. Nós queremos, nós queremos, desejamos, precisamos, amado Senhor. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. Passeia, passeia, ame na igreja, faça a tua vontade. Vem cura, vem sara, traga a tua liberdade. Passeia em nosso meio, habita em nosso meio, batiza em nosso meio. Nós queremos, passeia em nosso meio, habita em nosso meio, batiza em nosso meio. Sinta Ele aí. Nós queremos, nós queremos, desejamos, precisamos, amado Senhor. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. A casa está cheia, mas se o meu Senhor não estiver, ela estará vazia. Sopra sobre
sobre o vale, sopra sobre os quatro cantos dessa casa, sopra sobre os quatro cantos dessa casa, sopra sobre o vale, sopra sobre os quatro cantos dessa casa, faz chover, abra as comportas dos céus, vai chover sobre a tua vida. Abra as comportas do céu. Declare, igreja. Chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, Vai chover. abra as comportas do céu. E o quê? E se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Quem quer? Vai! Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, Então chame vai. por Ele. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se meu Jesus não estiver aqui, não estiver aqui, o que farei? Se meu Jesus não estiver, não estiver, não estiver. Se meu Jesus não estiver aqui, não estiver aqui, o que farei? Se meu Jesus não estiver, não estiver, não estiver. Glória a Deus. Ei! Aquela salva de palmas forte pro Senhor. Vamos dar? Fica aqui, ninguém... Pastorinha, você vai pra lá, pastor? Depois você passa a minha Bíblia pra cá. Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, isso tudo estava sendo ensaiado. Há semanas a gente se junta aqui para que a gente pudesse adorar o Senhor dessa maneira, com esse novo altar. E eu queria que você estendesse as mãos para cá. Isso vai fazer parte dos nossos domingos agora. Essa turma que o Senhor trouxe. Gente, gerações, segunda e terceira gerações, pais pastores, foram entregues a essa igreja. Um chegou ano passado, outro chegou nesse ano, já vai ser pai. Deus entregou Samuel. Depois que chegou, Jean e Dani também vivendo coisas incríveis. Jonatas.
Tem os que adoram há muito tempo, aprendendo com os pais, mas tem uns que chegam a um ano e pouco. E o verdadeiro pai, aquele pai realmente que sabe o que tem dentro do nosso coração, nos levanta, nos chama. E o homem que não acreditava em Deus, hoje adora o Senhor no altar dele. Assim Deus faz. Quebrou, Léo! Eita, Léo! O Léo! Quem conhece o Léo, gente? Quem já tinha visto o Léo desse jeito aí, ó? Deu certo, Léo? Glória a Deus, o Senhor foi conosco. Eu sei do teu esforço, viu, Léo? Eu sei de tudo que Deus tem entregue a ti, uma responsabilidade que te faz voltar de férias para adorar o Senhor. E sei que isso não é porque é uma responsabilidade, é também, mas é uma vontade sua de estar na presença do Pai. E agora tem um exército para caminhar com a gente aqui em cima. Então eu queria que você estendesse as mãos para cá. Senhor Jesus, abençoa e guarda esses homens. Senhor Jesus, o Senhor levantou, o Senhor vai sustentar cada homem aqui. Que não seja só uma santidade vinda daqui do altar, mas que a casa deles reflitam quem Tu és, o chamado deles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar o coração e que verdadeiramente a gente todos os domingos e em todos os outros dias, que o Senhor levantá-los para levar essa igreja a Te adorar. Que isso seja sempre com um coração grato a Ti, por Você restaurá-los, por Vocês colocá-los de novo, Senhor, no altar. E que a gente possa entender que a novidade do Senhor é para nós a todo tempo. É só a gente esperar e aguardar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí ela agora, na hora que eu falei assim, filha, terminou o louvor, agora você vai pra salinha. Aí ela falou bem assim, mamãe, você não sabe o que eu vi. Fala. Não sei. Fala. Ela falou assim, mamãe, tem um monte de anjos aqui, não foi? Mamãe. Ela falou, Jesus está aqui comigo. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, gente. Tem anjo nesse lugar. Você não entendeu, não? Uai. Glória a Deus. Eita, desse tamanhozinho já vendo anjo, hein? Eu quero tirar uma foto com ela no final, tá? Ela tem uma foto com ela desde criancinha. E assim está sendo levantados, eu creio, governantes dessa nação, grandes pastores, professores, Leozinhos e Ricardinhos aqui, Cíntiazinhas e Robertinhas também, Flavinhas, pastores Rodrigos, Jean, a igreja está crescendo, né? Eu creio que está tudo aqui, ó, em nome de Jesus. Tem uns que já chegam até no mistério. Ó, preste atenção, a gente precisa dos pais, a gente precisa dos filhos. Nesse domingo já estão aqui, amém? Mas também domingo que vem, amém? Domingo que vem é dia dos pais, tá? Então a gente precisa dessas crianças nesses 2 domingos para que algo seja feito, amém? Glória a Deus. Quem é que tem versículo? Ah, vem cá, você. Presta atenção, hein? Faz assim com a mão no coração, pequeninos também, geração, ei, geração pequeninos, mãozinha no coração, bora, todo mundo, igreja também. Senhor Jesus, prepara o nosso coração como terra fértil, para as sementes que o Senhor vai derramar sobre nós através dessa geração, em nome de Jesus. João 13:18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Glória a Deus. Aquele está em Quem está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou e o novo chegou. 2 Coríntios 5:17. É isso aí. Glória a Deus. Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu salvador. Glória a Deus. Vem, Sara. O último, hein? Depois Salinha. Não se entristeça, pois a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. Glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, estou tão feliz que você está aqui. Aí dá um sorriso também. E aí para mostrar isso, pergunta o nome dela. Fala assim, como é que você chama? Eu quero orar por você.
Vamos usufruir do que é a igreja. Igreja é isso. Igreja é isso. A pastora disse aqui o que ela está passando nesse momento. E a nossa vida, o tempo todo, ela vai sendo modificada, vai sendo um dia após o outro, dias diferentes. Talvez a gente passe por situações que vão fazendo que a gente não entenda nada. Muitas vezes a gente se prepara, mas as circunstâncias são tão diferentes que até aquilo que a gente fez, já passou, aquilo que muitas vezes nos dá até esperança, muitas vezes não serve para aquele novo momento, porque nós mesmos não somos mais os mesmos. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o tanto que a gente precisa conhecer disso. E quando a gente fala disso, quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de um Deus que não é mais esse Deus que cada um de nós projetava da forma como a gente imaginava, mas um Deus que nos deu identidade e propósito, um Deus que realmente sabe quem nós somos, um Deus que nos ajuda em todas as coisas, e por isso Ele fez com que algo chamado corpo de Cristo, no qual o Filho é a cabeça, o próprio Cristo. E Ele nos junta como igreja para que essa cultura do céu, aquele, quando a gente para pensar, e eu quero trazer isso para você hoje, aquele que já sabe de tudo. A onisciência de Deus não é que Ele já determinou os seus dias, Ele já sabe o que você vai passar, porque Ele já está lá. A eternidade de Deus é um Deus que já está lá na frente, mas ao mesmo tempo Ele está aqui e sabe o que nós passamos, Ele é eterno. Não existe nenhuma dificuldade para esse Deus, e de repente a gente está num lugar adorando esse Deus, mas será, e a Bíblia nos chama para adorar da forma certa, adorar de um jeito no qual Ele vai receber essa adoração. Porque sem conhecê-lo, sem a gente entender o que é adoração, por esses dias que muitas vezes são diferentes, dias que a gente vai se prostrar mais na presença de Deus, a gente vai entendendo que eu preciso conhecer Deus, porque Deus já me conhece. Por isso que não adianta a gente entrar na presença dEle de mentira. Por isso que não adianta a gente entrar dizendo algo que nós não somos, ou que a gente não está sentindo. Glória a Deus. E todo esse processo faz com que Ele, colocando a gente num só lugar, na igreja, no corpo, para que a gente seja instruído. A gente vem colocando, em prática, colocando para a igreja tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, porque eu não tenho dúvida de tudo isso. Gente, para chegar nesse lugar demorou 1 ano e 4 meses ou 5. No início. E Deus foi tão misericordioso que desde o início Ele levantou o Léo. Mas aí, se isso tudo não trazer para a gente um Deus que está cuidando, um Deus que está cuidando, pastor, mas isso é a igreja, é óbvio que Deus vai cuidar da igreja, mas aí da minha casa. Mas espera, a cultura do reino faz com que a gente esteja nesse lugar, para que esse lugar saia com a gente para a nossa casa. Então não é um Deus que vai cuidar só das coisas dele, porque se você realmente adora Ele em verdade, se você realmente, como Jesus fala em Mateus capítulo 22, versículo 37, amarás o teu Deus de todo o teu coração, isso é o início de todo. Não adianta a gente chegar dizendo, não, eu já estou no meio, eu já ouvi falar, eu já escutei testemunho, eu conheço o quão difícil foi para o pastor esperar a pastora. Glória a Deus. Você não conhece, porque foi ela que esperou. E justamente esse processo do não conhecer é que faz com que a gente muitas vezes tome atitudes erradas. Mas esse Deus que nos chama e tem cuidado da igreja de uma forma, gente, que por tudo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente coloca diante dele em oração, e todos os projetos saem dessa maneira, a gente tem algo que mexe comigo, e eu tenho certeza que mexe contigo, porque nós somos naturais, e isso é nosso. E muitas vezes não é pecado, mas pode se tornar quando a gente não consegue controlar e saber até que ponto, qual é o limite disso, que é o esperar. Não é fácil esperar. Esperar esse altar, esperar esse dia de hoje. A gente vinha para o ensaio e quando eu olhava esses homens tocando, olhando todo o processo no qual eles foram restaurados, saíram de algumas igrejas, chegaram aqui, e esse novo, esse mover de Deus, quando Abraão, e aqui a gente sabe como nasceu essa igreja, quando Abraão é levantado, quando ele fala, Deus falando com Abraão, não fala para sair da parentela no sentido de só deixar, fala para Abraão entrar dentro dele,
No hebraico é Abraão ter um encontro com Deus, é Abraão deixar tudo aquilo que é circunstância e parar para escutar Deus, porque Deus fala no nosso íntimo. Sai daqui palavras, sai daqui versículos de crianças, que só essa palavra já pode ter transformado alguns aqui, eu creio nisso. Porque diferente do que o mundo hoje prega, e por isso a gente tem que ter ficar cada vez mais atento àquilo que o Senhor espera de nós, para que a gente conheça como Ele trabalha. Porque não existe igreja pelo YouTube. Não adianta a gente não vir para o culto, e eu pegar o culto pelo YouTube. Não adianta eu ficar escutando pregação, entendo, não adianta, amém? Você vai ter conhecimento, você vai escutar palavras que podem te levar a ter uma experiência. Deus é soberano, Ele pode, mas eu estou dizendo, não espere por isso, porque quando Ele nos junta, quando Ele traz a gente para ser corpo, para viver tudo isso, Ele traz também tudo aquilo que Ele é. Então a probabilidade de tudo aquilo que eu já vivi, de testemunhos que eu já ouvi, curas, libertações, são através das pessoas que buscam a Deus. E não vão agendando aquilo que Deus pode complementar na sua vida. Pastor, eu escuto o culto enquanto eu estou enquanto eu estou fazendo almoço. Eu posso? Claro que pode. Mas as pessoas que vão ser curadas aqui, talvez você fosse uma dessas. Se você não vier, você está tão preocupada também com o arroz, que você perdeu a palavra que foi para te curar. São situações, momentos e lugares que Deus age. A gente não pode achar que Deus não pode fazer, Ele pode, Ele é soberano, gente. Aí eu volto para algo que está aqui, na responsabilidade de cada um de nós. Quanto eu espero de Deus? E quanto eu estou disposto a esperar? Porque senão a gente fica, e um dos processos que mais vai desanimando as pessoas é o de repente que a pastora pregou. Só que eu quero te trazer, o de repente acontece, sim ou não? Quantos de repentes? Eu olho aqui, eu vejo vários de repentes. De repente o meu filho está na igreja. De repente o meu filho converteu. De repente o meu filho viajou, está morando fora. De repente eu estou grávida. De repente, meu Deus, eu estou sentindo algo que eu não sentia. De repente eu estou vindo todo domingo para a igreja. De repente esse negócio aí me pegou, eu estou apaixonado por Jesus. De repente esse altar se encheu. Só que no primeiro ensaio, quando acabou, um olhou para o outro e falou: vamos botar isso tudo para funcionar amanhã já? A gente ensaia de sábado. Pastor, que esperar? Início de agosto não. Deixa Deus. Eu falei, mas deixa Deus? A gente deixa Deus. A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, e o plano era a gente começar agosto dessa maneira. Só que todo sábado, quando a gente ensaiava, aquele sentimento de, cara, tá excelente, vamos botar isso para a igreja. Mas Deus não falou, coloca. E dentro daquilo que a gente tinha projetado, a gente precisou esperar. E talvez para vocês que não estavam esperando, foi tudo muito rápido, uma surpresa. Mas para quem estava, demorou muito. E não foi só o tempo no qual ele é cronometrado, muitas vezes ticado. Passou terça, passou quarta, passou quinta, falta 2 domingos. É o de repente daquilo que nós estamos esperando em Deus, e Deus vem e faz. Mas quando Ele nos chama a isso, e a gente vai falar hoje de adoração, porque se tem uma cultura para que a gente venha aprender, é justamente essa adoração, esse louvor. Qual é a diferença? Que horas que eu adoro, pastor? O que é adorar, louvar? O que a Bíblia fala sobre isso? Dentro de tudo aquilo que a gente não está sabendo, a cultura do reino precisa também ser colocada dentro de nós. A cultura do reino precisa, de diversas formas. Não quer ficar lá na salinha com ele, por favor? Obrigado. De diversas formas. Vê se está tudo certinho, Alexandre. Ar-condicionado. Gente, ali uma salinha para as mamães, tá? Para os filhos. Tem tapetinho, tem bercinho, tem ar-condicionado, tem televisão, tem som. Tem brinquedos para a criança ficar no chão. É justamente para que a criança fique tranquila, tá? Isso foi feito com todo amor. Foi algo que a gente projetou justamente para que a mãe não ficasse agoniada muitas vezes. Isso é da criança, tá? A gente já foi criança. Olha para o lado, fala assim, você também já fez isso. Fala assim. Amém? Você também já fez isso. Mãe.
Quem já achou que a mãe era surda? Todos nós, gente. Então, quando a gente vê alguma situação assim, muitas vezes, né? A gente vai achando que é, mas nós também somos assim, cara. E o pior, né? Que não é o caso, o pior. E aí... Eita Deus. O pior é quando a gente não quer escutar os filhos, né? Ou então a gente que não queria escutar os pais. Hoje fui apresentado uns pais aqui fora. Não sei onde eles estão. Mas fui apresentar ali. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado. E aí a gente conversando justamente sobre os filhos. E eu falei, meu Deus, deu trabalho. Que a gente olha, né? Fala, nossa, tão educado, tão... Aí quando a gente pergunta para os pais, e é educado, não é só parece não. Mas quando a gente pergunta para os pais, sim ou não, que os pais é que sabem o trabalho que deu aos filhos. Porque é difícil. Quando os pais falam, e a gente quando era criança, não sei se você lembra, mas você já passou por isso. Parece que os pais não sabem nada. Não sei se você já escutou o filho falando assim, pai, isso é na sua época. Como é que vai crer na Bíblia se ele está dizendo para mim que era na minha época? Quando eu falar de Moisés, ele vai falar, pai, isso é na época de Moisés, pai. Não é assim mais não. Então todo esse processo faz com que a gente saia desse lugar hoje, agora, e a gente se torne esse filho com o pai que quer falar. E muitas vezes a gente diz. Mas a gente está pronto para ouvir? Porque o pai responde o tempo todo. A onisciência de Deus, dele saber o nosso ontem, o hoje, o amanhã, faz com que ele também saiba e responde todas as coisas. Agora, essa atmosfera celestial, esse adorar Deus do jeito que ele espera, do jeito que ele escreveu, do jeito que ele deixou, levar a gente a entender que tudo, Salmo 150, bota para mim, Salmo 150, versículo 5, deixa eu ver o 5. Vai no 6. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando a gente fala de louvor, será que louvor é a gente abrir a boca e adorar e cantar? Será que louvor é a gente parar e se reunir dessa maneira e não em casa? Será que louvor é a gente ficar olhando para o lado na primeira vez que a gente vem numa igreja e se assustando? Mas o que esse povo está fazendo? Lembro do Maurício chegando. Não sei se alguns lembram. O Maurício questionava até como é que a gente fala. Questionava. Hoje, cadê ele? Está aí, Maurício? Só levanta a mão. Está lá fora? Está trabalhando? Está no fundo? Não, ele não está aqui, gente. Glória a Deus, ele está lá no Geração Pequeninos. Mas quando ele chegou, deixa eu contar então. Olha como vocês são. Misericórdia, Jesus. Olha como a gente é, Pai. Tenha paciência com a gente. Mas ele questionava tudo. Ele falava assim, por que vocês falam ministrar e não falam palestra? E isso tudo faz parte. Quem é que já não pensou tantas coisas? Mas entende que dentro dessa cultura também chega agora a hora da gente entender a adoração, louvor. Se o salmista escreve tudo que tem vida, tudo que respira, dependendo da versão você vai ver dessa forma, mas eu quero pegar nessa. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Como é que eu louvo a Deus? O que Deus espera desse louvor? Se tudo que respira louve a Deus, deixa eu te perguntar, os animais não vão louvar a Deus? Deus fez isso, para que eles louvem a Deus. As plantas. O dia que eu entendi isso, eu entendi por que uma planta abre uma flor tão linda. Não foi para ti, não. Foi louvando ao Senhor. Eu entendi por que aquele peixe grande, aquela baleia Uber, pegou ali naquele processo de ajudar tudo aquilo que tinha para Jonas e levou Jonas para o lugar certo. Aquele peixe grande estava dizendo, Senhor, estou te louvando. Porque tudo que tem vida, louve ao Senhor. Eu entendi. Se você pensar, Elias esperando, lá no livro de Reis, fala que os corvos davam comida, levavam comida. Olha o cuidado de Deus com a gente. Corvos levavam comida para Elias. E quando eu penso, se tudo aquilo que tem vida louve a Deus, eu vejo os animais louvando a Deus, se colocando a serviço de Deus. No hebraico, quando a gente entende sobre adorar, uma das palavras do adorar, naquilo que o hebraico é muito concreto.
Por isso que Jesus, quando ele prega, ele fala, está vendo os lírios do campo? Está vendo essas pedras? O hebraico, tudo aquilo que é hebraico é visto, é concreto. Não é algo no qual hoje a gente precisa ser chamado para ter essa fé nas esperanças daquilo que é concreto e que Deus colocou. Então não é algo tão distante, é algo visível, concreto. O hebraico é assim. E aí quando ele traz essa adoração, ele traz dessa maneira no qual a gente vai entendendo que a palavra é trabalhar. Avodar, uma das palavras no qual a gente entende, e o hebraico nos traz, para adorar, ela quer dizer trabalhar. Vamos voltar em outro salmo. Salmo 2, versículo 11. Coloca para a gente. Enquanto a gente não entende esse trabalhar, e é trabalhar mesmo, é o servir. O salmista diz, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Olha que coisa difícil na nossa mente. Como é que eu vou servir com temor? Quer dizer, esse temor é um medo. Esse tremor, o que é o tremor? Antes, a gente orando aqui para esses homens subirem aqui. E eu falei, e aí, vocês estão nervosos? Estamos. Eu falei, isso é temor. Isso é temor, porque a gente ensaiou. Vocês querem, o coração de vocês já está aí, Deus já levantou, Deus já fez. A gente só precisa cumprir o que Deus escreveu agora. Isso está determinado no céu, a gente precisa só que os nossos olhos contemplem agora. A nossa adoração a Deus já existe. Em cada ensaio você estava entregando ao Senhor cada nota, cada melodia, cada palavra que saía da boca de vocês. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve ao Senhor. Agora o que a gente está sentindo, e deixa eu te dizer, não é você que está subindo aqui a primeira vez, quando eu subo também, é com temor, é com tremor. Parece que é a primeira vez, mas o dia que não for assim, toca um alarme dentro de ti, está errado. As coisas do céu, elas nunca podem se tornar o nosso normal. Por mais que a gente viva isso todos os dias. Ou você acha isso aqui, quanto você adora, quanto você crê? Quando uma criança diz que viu anjos nesse lugar. Você mesmo no seu lugar, o que você pensou disso? Ela não conhece anjo? Ah, a pastora é pequenininha, ela não sabe. Ou você falou, tem anjo nesse lugar. Está entendendo que o tempo todo Deus está mexendo com a gente, dizendo assim, ei, você crê? Você crê? Você crê? Agora eu te pergunto, você vai num restaurante? Ou você está em casa, aparece uma menininha dizendo, ei, eu vi anjo. Pode aparecer? Pode, mas é comum? Alguém já viveu uma experiência assim? Então vai entendendo que o lugar que a gente é colocado para adorar a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus, é o lugar onde Ele se manifesta de uma forma mais real. É onde Ele coloca justamente o servir no qual Ele nos chama, para que a gente venha a colocar diante dEle aquilo que nós somos. Falei um dia desse, acho que foi ontem, não sei, sobre o talento. Deus tem mexido comigo sobre isso, desde que a gente recebeu do Senhor esse projeto desse novo altar. Que são os talentos. Quando Deus nos chama para servir, Ele está dizendo, aquilo que você aqui, por sua vontade muitas vezes, sozinho, você não me conhecia, e você estudou, você projetou, você ficou bom nisso. Aí Ele diz, sirva agora, sabe por quê? Porque agora você entregou o teu coração para mim, sirva, porque me adorar é colocar os talentos, a colocar aquilo que é dom, que muitas vezes eu te dei, ou eu já estava te direcionando, por isso a gente não pode lutar. Voltam, Mateus 22, quando Jesus fala, entrega o coração a Deus, o teu entendimento, a tua força, a tua alma. Não adianta a gente falar, não, mas não dá, não, mas não vou, você está lutando contra algo que Deus já fez para ser assim. E quando a adoração é o servir, é nos colocar, é dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas será que é eis-me aqui mesmo? Será que é essa adoração, até onde eu pensava, pastor, até hoje, era chegar aqui, abrir minha boca, ler ali e cantar? Certo? Amém. É também. Mas quando o Senhor nos chama nesse lugar, para que a gente venha adorar desse jeito, avodar, que é a adoração, é em todo o tempo, é em todos os lugares, eu entrego a Ele aquilo que eu já fazia no modo secular. E dali é que Ele vai pegar e usar isso no reino. E foi ontem, eu lembrei. Disse sobre um cara que tinha um talento enorme para escrever, e escreveu. Um cara que era mundo,
como todos nós, até aceitar Jesus. Um homem que pensava diferente, como todos nós, até aceitar Jesus. Sucesso, fama. E esse homem escreveu: às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Preste atenção. A banda chama Charlie Brown Jr. Ele era o chorão. Escrevia coisas lindas. Eu era do mundo e aquilo pegava em mim. Eu falava, é isso, é isso. Só que esse cara que escreveu isso, ele não entregou o talento ao Senhor, ele não entregou o dom, ele não entendeu o que era adoração, o servir, e ele ficou com aquilo para ele. Quantos já ficaram com os dons e talentos para si próprio e se perderam? Quantos não colocaram aquilo que você tem de melhor diante do Senhor para adorar a Deus, da forma como é o original? E tudo aquilo que ele tinha, o diabo foi e roubou dele. E alguém que disse, infelizmente, às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. E ele não conseguiu largar as drogas. Ele não conseguiu abandonar o vício. Porque não é só o falar. É o coração envolvido nisso para que o Espírito Santo, através daquilo que você já tem de conhecimento, ele possa agir na tua vida. Porque não adianta eu conhecer e não dar liberdade para o Espírito. Não adianta a gente estar nesse lugar adorando e quando o Espírito vem e fala, perdoa, eu não consigo. Ele já sabe que você não consegue, por isso que ele veio. Então esse processo onde a gente vai justamente entendendo o que é natural, o que é meu, o que eu já vivi até aqui, o que eu trago, a mesa que agora eu sento, a comunidade no qual agora eu faço parte, o projeto que é perfeito de Deus para que Ele use essas coisas. Se a gente pegar de outra forma, a gente vê, me veio aqui agora, o próprio Rodolfo, do Raimundos. Um homem que depois que encontrou Jesus, entregou a vida dele a ele, entregou os dons e talentos e Deus está usando. E ele tem quantos testemunhos, gente? Quantos testemunhos daquilo que Deus está fazendo através dele, na vida dele, da família. Um pregador hoje do Evangelho. Ele podia ter continuado lá. Você podia continuar onde você quer. Mas quando eu entendo sobre adorar a Deus, eu tenho que colocar diante dele. Para que essa adoração, avodá, que está lá todo no hebraico, naquilo que é visível, concreto é, Senhor, eis-me aqui, eu quero servir. Porque para o seu filho, você que é pai, para o seu filho hoje está lá, na salinha, alguém se levantou com um dom, com um talento, e disse, Senhor, eu quero entregar isso a Ti. Eu quero Te servir, eu quero cuidar de crianças que não são nem as minhas. Aí levanta o nutricionista, pastor, Bono não, isso não é suco. Aquilo que ela estudou, agora ela coloca diante do Senhor para cuidar de filhos que nem dela são, de pais que talvez ela nem conheça. Só que tudo isso é um chamado para que a gente adore a Deus. Então, quando a gente falar, eu adoro a Deus, bota Êxodo, capítulo 20, versículo 3, por favor. Moisés chegando para ensinar o povo, Deus chama Moisés, fala, vem cá, eu vou botar tudo no papel, numa pedra, na época, eu vou botar tudo na pedra, e você vai trazer. E ele começa, o 3, dizendo assim, não tenha outros deuses além de mim. 4, ele fala, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Segue. Não se curve diante deles, nem os adore. Olha isso. Deus falando, só eu recebo adoração. E não os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Aí ele está dizendo, ele está ensinando aquele povo para mim e para você hoje, relembrando a gente, dizendo assim, a adoração somente a mim. Cuidado! Sabe qual é uma das coisas que acontece? E aí vem tudo aquilo que é promessa. Vamos lá? Trago, pode voltar, 5. Olha o que ele diz. Sou Deus zeloso, trago a consequência do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração, dos que me rejeitam. Aí vem, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então Deus traz uma proporção dizendo sobre aquilo que é erro do pai, 3ª e 4ª geração. Alguns vão chamar, não, repetição de padrão. Alguns vão falar, nossa, mas está igualzinho o pai, faz igualzinho. Sim, mas eu te pergunto, aonde que entra o espiritual? Quando pais e filhos nunca se viram e são iguais, com as mesmas atitudes. E aí a gente sai daquilo que é a repetição de padrão, porque eu estou vendo, e entro no que a Bíblia diz, dizendo, ei, eu visito.
Não adianta você se esconder. Para alguns, pais que dizem assim, testemunho, pais que me procuram e dizem assim, pastor, está uma luta, porque agora eu estou tendo que beber escondido. Me explica. Não, porque o meu filho está com 17 anos, e daqui a pouco ele vai dirigir. Então eu não quero. Olha que hora que chega o raciocínio. Mas estamos falando de nós mesmos, amém? Só sai, talvez, o exemplo. Mas a gente se coloca em vários deles. E aí esse pai começou a se preocupar nisso, depois que já estava no filho uma visão de anos, muitas vezes, e nesse caso era, de anos do filho olhando e falando, isso é certo, isso é certo, isso é certo, isso é certo, isso é certo. O que tem dirigir bêbado? O que tem beber? O que tem passar o domingo e não chegar no final do domingo porque estou sendo carregado para a cama? Estou vendo meu pai fazer isso, isso é? Aí ele fala, agora eu estou tendo que fazer escondido para meu filho não ver. Aí eu falo, deixa eu te dizer, tem pais que os filhos nem conhecem e que são alcoólatras. E os filhos se tornam também. Sem nunca ter visto o filho beber, o pai beber. Então quando Deus fala isso, essa adoração, quando Ele está dizendo não adore outro Deus, Ele está dizendo assim, cuidado para que a gente não se perca naquilo que é mandamento, porque Ele diz, 1000 gerações. Aí Ele traz algo incrível, que é uma proporção de Deus sobre a misericórdia. 3º e 4º. Mas se estiver comigo, se andar comigo, se crer em mim, porque outros numa geração de desobediência, quando escutam, tem que obedecer a Deus, arrepia. Mas obedecer a Deus é crer. Obedecer a Deus é falar assim, não, mas se está escrito aí, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, não vai dar a promessa. E todas as vezes que você lê uma promessa, pode ter certeza que tem o teu nome nela. Vocês ouviram? Concorde com isso. O mundo espiritual, ele precisa ver o tanto que a gente está sendo movido. Ele precisa ver as mudanças, as transformações. Por isso tanto testemunho. Por isso que o mundo nunca vai entender o que está acontecendo dentro daquilo que o Senhor nos chamou para sermos, igreja. Então se a gente não for ensinado para que a gente adore o Senhor, uma das coisas que a gente mais vai vendo e vai mexendo, e isso vai, obviamente, acontecendo na sua vida, não é somente o domingo. Não é somente o domingo. A hora que eu começo a adorar a Deus, a servir a Deus o tempo todo. Então, se você pensar que os animais, tudo aquilo que tem vida, louve o Senhor, quando você está indo para o trabalho, o que você tem que fazer? Quando você estiver passeando, o que você tem que fazer? Agora, como é que eu faço isso, pastor? Sendo educado com todos, amando todos. E não mais com aquilo que me interessa, com aquilo que eu preciso. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. A gente tem adorado a Deus dessa maneira? A gente tem louvado? Está nítido o crescimento sobre a adoração e o louvor na forma aqui dentro, na forma do coração para lá, o tanto que a gente tem sido mexido aqui dentro. Pessoas que eu sei, que não cantavam, que não adoravam a Deus, que não abriam a boca adorando, dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus. E agora já fazem isso. E uma das coisas que a igreja foi chamada é para isso. Alguns contam, não sei se você já passou por isso, que de vez em quando para no sinal e tem um mover, uma atmosfera dentro do carro tão grande, que quando ele olha para o lado, a pessoa do lado está assim, ó. Dentro do carro ali, você está numa adoração, num louvor, você está servindo a Deus, porque aquele cara do outro lado está assim, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. O que está acontecendo na sua vida que as pessoas estão perguntando, ei, para onde você está indo? Hoje eu vi que tem alguém aqui, tem alguns que estão vindo já pelos amigos, não tem? Quem é que foi receber um convite do amigo e veio? Olha o tanto de gente. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Mas por quê? Porque você está servindo a Deus sendo bom testemunho. Você está servindo a Deus dizendo assim, nossa, minha vida mudou. Eu estou andando agora em lugares que eu não andava. Eu estou mudando. Eu estou servindo a Deus. Como? Não, eu estou me colocando. Quem é que vai entender isso? Hoje, conversando na reunião, eu falei, gente, que dia que vocês pensaram que a gente chega aqui antes das 9? Dá uma geral em tudo, banheiro, tal, para ficar esperando vocês. Quem é que vem? Não sei. A gente está fazendo isso para vocês ou para Deus? Para Deus. E aí vocês se sintam amados por isso. E aí a gente tira os olhos,
muitas vezes, daquilo que a gente está olhando, para que a gente não adore outras pessoas, senão somente a Deus. Porque a medida no qual eu adoro alguém, a medida no qual, muitas vezes, eu coloco até meu filho na frente de Deus, uma adoração com as crianças, com os filhos. É claro que é para a gente cuidar, é óbvio. A gente vai ser responsabilizado e cobrado sobre isso. Mas que tanto? De colocar na frente de Deus? Será que a gente, nessa medida, a gente vai sendo cada vez mais colocado para que a gente possa mostrar a Deus, Senhor, eu sei. Vou dar um exemplo claro. E se você não entende, ore ao Senhor, sabe? Porque eu não entendia muita coisa, e tem muita coisa que eu não entendo ainda. Que Deus vai revelando à medida que a gente se aproxima. À medida que Ele recebe a adoração, Ele vai também entregando a ti aquilo que é o chamado para servir. E quero falar isso para pais aqui. Crianças que escolhem e determinam se o pai vai para a igreja ou não. Pastor, o meu não é assim. Ok, glória a Deus por isso. Mas tem muitos pais que sofrem por isso. Pais que querem vir e os filhos não querem. Não conhecem ainda, como a gente. Até velho não quer vir. Mas aí eu te pergunto, e um dia conversando com o pai, eu falei, pai, ok. Pastor, aí vem um engano. Pastor, mas eu tenho receio de levar eles à força e eles ficarem traumatizados. É lícito? Traumatizado com o quê? Com a igreja. Falei, seu filho todo dia quando você acorda, ele já está pronto para ir para a escola? Ele já está com a mochila, com a chave do carro, pai? Está atrasado, quer ir para a escola. Muitos filhos não. Tem muitos filhos, gente, que o pai pega assim, ó, para não sair gritando no corredor. Entra no elevador, bota no carro, chega na escola, tia! Quando abre a boca, o menino está berrando, deixa o filho dele e vai embora. Sim ou não? Não traumatiza. Ele vai querer ser o melhor estudante da universidade. Aí você não pensou nisso. Não passou pela sua cabeça? Meu Deus, se eu fizer isso, meu filho, na 5ª série, ele vai pedir para sair da escola. Traumatizado com os professores. Não vai estudar. Vigia, Priscila. Nessas horas a gente não pensa assim, está entendendo o que é? A medida no qual a gente vai colocando cada hora de um jeito e a gente vai entendendo que muitas vezes a gente está adorando a um Deus nosso próprio. Um Deus que a gente diz, Ele vai entender todas as coisas. Um Deus que diz, eu perdoo todas as coisas. É óbvio que Ele perdoa, mas Ele perdoa para te tirar desse lugar. Outro tempo, um virou para mim e falou assim, pastor, eu estou melhorando. Está melhorando o quê? Não, eu aprendi sobre perdão. Falei, sério? Cara, isso é tão difícil? É muito difícil, mas eu aprendi. Me conta. Não, ontem, por exemplo, eu não pedia perdão para minha esposa. Falei, isso é sério. E como é que está agora? Ontem eu pedi 29 vezes. Fala mais. Deixa eu entender isso aí, por favor. Não, porque agora eu pedi para ela para me ajudar quando eu erro. E aí eu erro, ela fala para mim, eu falo, me perdoa. E pronto. Falei, não, filho. Quem te ensinou esse perdão? Isso não é perdão. Isso não é perdão. Pode até parecer, mas não é. Não é. Coloca para mim 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Se prostrar. A gente vai entendendo sobre aquilo que é adoração, sobre aquilo que é louvor. A Bíblia fala sobre se prostrar. Então Davi levantou-se do chão. Davi tinha pecado, tinha errado, estava no lugar errado. Os olhos, circunstâncias. E Davi caiu. A Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Davi caiu. E quando eu vejo isso, eu falo, mas espera aí. Esse Deus que guarda tudo, esse Deus que projetou tudo, esse Deus que muitos entendem que já escreveu tudo, que está tudo determinado, levanta um homem, diz que é segundo o coração dele, e aí expõe, para que a gente entenda que até um cara, segundo o coração de Deus, é um cara que erra dessa proporção. Então,
eu só faço 10% do que Davi fez, ou eu nunca vou matar ninguém. Então, pastor, eu estou no céu. Teve um dia que alguém escutou um testemunho meu. E do Vitor. E quando a gente terminou, essa pessoa procurou o cônjuge, a esposa, e ela disse assim: meu amor, eu vi. Tudo que você falava eu escutei dos caras. Mas deixa eu te dizer, sabe quem precisa de igreja? Aqueles caras. Eu não faço o que eles fazem. E eu fiquei parado assim, pensando. Eu falei, rapaz. Falei, esposa, vem cá. Diga a ele que se teve jeito pro Vitor. Estou brincando, Vitor. Mas Davi, quando ele vem, ele diz assim, ó, levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário, presta atenção, e adorou o Senhor. Esse adorou aí, no hebraico, é se prostrou. Sabe o que aconteceu? Deus tinha levado o filho dele. Deus tinha levado o filho dele com Batseba. A Bíblia fala que quando ele soube que estava doente, ele se colocou de joelhos. E ele disse ao Senhor e pediu que Deus livrasse o filho dele da morte. Olha que ponto nós estamos indo. Durante 7 dias, ele ajoelhado em jejum, pedindo a Deus. Ele escuta um burburinho, Deus tinha levado o filho. Ele escuta um burburinho, quando ele levanta, ele descobre, e a Bíblia diz, depois disso, foi ao santuário e se prostrou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, olha isso, pediu que trouxesse alimento e comeu. Essa passagem é incrível, segue, 21. Seus servos ficaram perplexos, não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou, jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu, ele adorou a Deus antes, ele se prostrou diante do Senhor. Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe, o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Segue. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia, olha a fé, um dia irei até ela, mas ela não voltará para mim. Quando a gente se prostra diante do Senhor, a gente tem entendimento das coisas. Quando a gente se coloca diante do Senhor em reverência, dizendo assim, Senhor, eu sou humilde, é o Senhor que determina todas as coisas, através daquilo que eu fiz, através das minhas atitudes, aquele que semeia, Paulo escrevendo aos Gálatas diz, capítulo 6, não zombe de Deus. E aí de repente a gente quer colher coisas que as nossas sementes nunca saíram dos nossos bolsos. Bens que a gente podia ter feito que a gente nunca fez. E a Bíblia diz, se você pode fazer o bem e não faz, você pecou. E aí de repente essas consequências vão acontecendo na nossa vida, cada um aí na proporção do dia, da época. E a gente olha e nem se prostra a Deus, pelo contrário, a gente vai reclamar com Deus. A gente vai dizer, Deus, você não está vendo nada. Olha o tanto que está doendo, olha o tanto que está doendo. A pastora disse isso aqui hoje. Tudo que está acontecendo, será que você vai adorar a Deus só quando Deus fizer algo na sua vida que você quer? E o amanhã? E o preparar? E eu creio que depois dessa prostração, depois de se colocar prostrado ali, depois de dizer, Senhor, Tu já determinou, agora é comigo, porque eu preciso encontrar ela aí. E se eu não cuidar, se eu não me arrepender, porque antes ele falou, quando Natan vem, e você precisa de um Natan, amém? Natan foi o cara que disse assim, Davi, está tudo errado, viu? Davi, ei, olha para mim, Davi, o que você fez está errado. Davi nem imaginava. Como não imaginava? Ele tinha matado, era um homicídio, ele tinha adulterado, ele tinha traído um amigo, só que a Bíblia diz que ele não via. Ele não via. E aí Deus, quem já passou por isso, através do amor dele por nós, ele levanta um Natan, amém? Queira um Natan na tua vida, para dizer assim, ei, está errado o que você fez. Aí ali você vai ser colocado diante do teu orgulho, ali você vai ser colocado diante da tua vaidade. E isso não existia em Davi.
E Davi, na hora que escuta, diz: Senhor, pequei contra ti. Pequei contra ti. Então a adoração, o prostrar diante do Senhor, o louvar, lá no início, já estou acabando. Glória a Deus. Lá no início, eles escreviam como imagens. E elas traziam muitas vezes, naquele que é concreto, o hebraico primitivo, trazia como as fotos de hoje, como aquele extintor ali, ó, aquela plaquinha do extintor. Você vê a placa e você consegue, com os teus olhos, identificar o que é. E quando Deus entregou tudo isso através do hebraico primitivo, o louvar a Deus, lá no início, a figura era dois cajados de pastor, e a figurinha de um homem com os braços levantados, olhando para cima. Isso é louvar a Deus. Quando você olhava essa imagem, tudo aquilo que Deus ensinou através da palavra, vê Mateus para mim, capítulo 2, versículo 11. 11 não, bota Mateus 2, 3. A gente vê o que é louvar a Deus. Louvar a Deus é você ter a certa direção. O cajado e a figura de um homem estendido as mãos, e a gente vai ver isso na Bíblia através de Moisés. Você vai ver que é uma direção no qual a gente tem a certeza que ali está algo. Uma direção no qual, louvando ao Senhor, eu sei que as promessas vão chegar. Louvar a Deus é ter os olhos fitos em Jesus, como Paulo escreve, esquecendo e não olhando para as coisas que aqui estão. É como Abacuque dizendo: ei, tzadik bebanatoi rie. O justo vive pela fé, por aquilo que você ouviu, por aquilo que você já recebeu da parte do Senhor. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele todo o povo de Jerusalém. Segue. Volta no 1, perdão. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Durante o reinado de Herodes, por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha agora. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele está dizendo: ei, o louvor a ele é porque a gente viu a direção, uma estrela. O que a gente tem olhado para adorar? Deus conduziu esses homens. Bota o 9. 2:9. Deus conduziu eles. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, a direção. Eles estavam louvando. Guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde estava Jesus. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. 11. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Olha aí. E se prostraram. Eles iam adorando. A direção tinha sido dada por Deus. A direção era Jesus. A estrela mostrava exatamente aonde o menino estava. E a Bíblia fala que quando eles chegaram, olha lá, se prostraram e o adoraram. Se prostraram e o adoraram. Será que dessa maneira e de tudo isso que a gente tem visto, aprendido de um Deus Todo-Poderoso, que tem nos dado a direção, que tem nos dado a tua palavra, que deu o Filho, será que a gente tem adorado, se prostrado e louvado da forma certa? A Bíblia termina esse versículo dizendo: então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Eles tinham uma palavra que o Messias viria. Você já tem ela. Eles olharam a direção. Eu creio a igreja hoje. E ali onde estava o menino, o corpo, os membros reunidos, eles chegaram, louvaram, adoraram e se prostraram. Quanto de nós
quanto o nosso coração vai estar, preste atenção, a partir de hoje, nessa adoração. Eu não sei medir, e não estou aqui para medir ninguém. E Deus também não está. Ele só quer saber de ti. Se você está disposto a adorá-lo, se prostrando, louvando, sem se distrair e colocando o que você tem de melhor para servir ao Senhor. Não tem nada a ver com a igreja, tem a ver contigo. É o quanto a gente crê. Feche seus olhos. Eu vou te dar um tempinho. Léo, vamos adorar também desse jeito? Servindo a Deus. Vamos adorar em espírito e verdade, como João capítulo 4, versículo 24 diz. Vamos adorar como Deus quer, como Deus espera. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não está cuidando da tua vida para que nada aconteça. Escute isso. E coloque diante dele a tua adoração. E se você quer mudança nisso, eu quero te pedir que você levante e venha até aqui na frente. Mas com uma decisão. Não faça nada emocional nesse lugar, não. E ninguém vai te julgar se você ficar sentado. Deus conhece seu coração. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar, Senhor. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar. Olha a direção. O meu coração pra te amar. Olha prostrar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Eu tenho mais um apelo para fazer. Você que não entendia que o louvar é ter uma direção, e você a partir de hoje diz: eu quero essa direção, eu quero ter esses olhos em Jesus, eu quero ter as minhas vistas, eu quero ter a certeza para onde eu estou indo. Se você está hoje aqui e pela primeira vez entendendo tudo isso, eu quero que você fique de pé também, ou que você levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero uma direção. Senhor, eu preciso de uma direção. Ninguém que está aqui há muito tempo não tem os olhos na direção. Tem os olhos na direção, senão a gente se perde. Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu adoro em lágrimas. Sim, você adora em lágrimas. É o seu coração, o teu entendimento. É o teu arrependimento. É a vontade de mudar. Mas espere, Deus está mudando. Espere, Deus vai mudar. Senhor Jesus,
Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por ser a nossa direção, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra diz que andávamos perdidos, sem ter para onde ir, não nos satisfazendo muitas vezes, Senhor, com até aquilo que a gente conquistava, Jesus. Aquilo perdia o valor, aquilo não trazia para nós prazer, não trazia a alegria que nós conhecemos hoje simplesmente por Te adorar. Então que esses, Jesus, que hoje entregaram a vida, Senhor, porque vão começar a olhar na direção do Teu Filho Jesus, Pai, naquele que na cruz morreu para nos libertar, para nos despertar, para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. Que os nossos olhos, e não só desses que levantaram a mão dessa maneira, mas todos aqueles que vieram aqui na frente, Jesus, que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que morreu por nós, aquele que foi aos céus, para que o Espírito Santo viesse nos conduzir, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Continua, Jesus. Insiste em cada um aqui, Jesus. Insiste em nós, para que a gente não tire os olhos da Tua palavra, do Teu Filho Jesus. Obrigado. E que a partir de hoje a gente Te louve, Te adore, porque o salmista diz que tudo que tem vida, e hoje nós temos, que tudo que tem vida, louve o Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Adore, Léo. Aleluia. Escute isso de novo, escute. Olha aí, ó. Olha aí, é simples. É simples. Simplesmente Te adorar. Os meus olhos são pra Te olhar, o meu coração pra Te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar.